conexão com a leveza, a rima, aqui para mais uma live, mais um encontro. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre como saber o que eu sinto é uma verdade ou uma mentira. Então, eu vou ajudar vocês a identificar aí essas sensações no corpo. Ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem entrar ao vivo, muito boa noite. E também, se você estiver vendo este vídeo daqui um tempo, gratidão por você estar aqui conosco, curtindo este conteúdo, né? Então é sempre um prazer trazer para vocês aqui nessas lives muito conhecimento, expansão, sempre com essa pegada aí de autoconhecimento e espiritualidade, né? E com o intuito de conhecimento para a gente saber lidar com os conflitos da vida, do dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Como sempre, a nossa aguinha abençoada especial. Você já tomou a sua hoje, né? Vamos tomar a nossa aguinha. E já aproveito e convido você que ainda não me segue no YouTube e também no canal do Telegram, aqui no link da bio do meu perfil do Instagram, onde tem minha fotinho, tem a descrição do meu perfil. Você clica e vai ser direcionado tanto para o YouTube como para o canal do Telegram. Lá a gente coloca materiais todos os dias. No Telegram tem PDF de exercício, oração, é um canal direto, uma comunicação que a gente fala mais direto, né? E também no YouTube, os nossos vídeos diários, todos os dias tem vídeo. Então, para você saber um pouco mais desse conteúdo, se inteirar, segue a gente, aproveita. Boa noite, meu querido, boa noite, deu certo aqui, tá bom? Hoje nós entramos 5 minutinhos aí atrasados e faz parte, né? É quando a gente tem um propósito aí divino, eu diria, né? De levar o conhecimento e expansão, parece que tudo começa a dar errado. E aí, como é que eu identifico isso? As coisas, eu desisto? Não, já é um motivo para a gente identificar, opa, tem algo aqui, né? Isso é meu, isso é o que? Este bloqueio aqui para eu não fazer o que precisa ser feito, né? E o nosso papel é respirar, vamos respirar sempre quando algo parece que bloqueia a gente para não fazer algo importante, né? E dar continuidade, persistir, porque é assim mesmo, né? Muitas vezes nós somos testados aí pelo universo e até mesmo energias intrusas, né? E vai bem de encontro com essa nossa live de hoje. Será que tudo que a gente sente é uma verdade nossa, do nosso corpo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Será que tudo que está em nós, que a gente sente no dia a dia, as ideias mais mirabolantes, as tristezas, as emoções, e são nossas realmente? Será que procede essa informação? Ficar às 19h07, pois é, uma ótima ideia que eu vim avaliando aqui, e sim, olha só, hoje nós entramos às 19h07, né? Ontem falei sobre isso e hoje algo fez com que eu entrasse exatamente este horário às 19h07, né? Então, sinais, né? É identificar aí o que o universo está falando comigo. O que seria isso? É uma sincronicidade. Algo está falando comigo que esta energia é mais elevada aqui até para este canal, né? De trazer informação. Então, a partir de manhã, os nossos encontros vai ser às 7h07 da noite, né? Ou 19h07. Isso é energia, é observar aí o universo falando comigo, falando conosco o tempo inteiro. E é assim que ele faz, né? Através das sincronicidades. Quando eu falo sincronicidades, é quando nós entendemos que, uau, tem uma coincidência aqui. Que coincidência é essa? Então, coincidências não existem, né? O que nós chamamos de coincidências são sincronicidades, são informações, é uma comunicação de algo mais elevado, espiritual, energético, que está a falar conosco ali naquele dia, naquele momento, e a gente precisa estar atento para observar esses sinais, né? E os sinais também no nosso corpo. Tudo que nós sentimos, pensamos, fica
Aonde? Para onde vai as nossas emoções, os nossos pensamentos? Por acaso, será que eles desaparecem? Não, fica em nós, fica num campo também energético. Nós enviamos informação para esse campo energético o tempo inteiro e trocamos com outras pessoas, né? Então, como é que funciona tudo isso? Vamos lá, vamos identificar. Toda e qualquer emoção, toda e qualquer memória, um evento, uma sensação, algo que eu vivencio e experiencio na minha vida, isso fica em mim guardado, essa sensação. É como se eu ficasse com gavetinhas aqui e essas informações vão sendo arquivadas. Ontem eu falei sobre a nossa mente, dela ser esse computador maravilhoso. Então, nós vamos sempre falar nesse termo aqui. A nossa mente é como um computador e guarda todas essas memórias, né? E além de guardar essas memórias, nós partilhamos isso na nuvem. O que é a nuvem? Nós não temos uma nuvem da internet que a gente acessa informações e troca com outras pessoas o tempo inteiro? Assim também somos nós. Tudo que nós pensamos e sentimos, nós colocamos essa informação na nuvem e partilhamos com o coletivo. E muitas vezes nós sentimos isso em nós também, né? E a verdade, e sobre verdade e mentira, que é o nosso tema hoje da live aqui, é que muitas vezes o que sentimos não é nosso. Existem aí estudos que falam que 98% do que nós sentimos não é nosso. Nós trocamos essa ideia, nós trocamos essas informações o tempo inteiro com outras pessoas. Nós acessamos isso através da nuvem, né? É como se a nossa mente tivesse essa anteninha e a gente capta esses sinais e baixa o download, né? E muitas vezes esses downloads não são tão positivos assim, né? Como assim? Vamos lá. Se nós observarmos quando um evento a nível global, a nível no coletivo, um evento que acontece e de forma trágica, um evento doloroso que tem um impacto muito grande na sociedade, o que acontece conosco naquele momento? Normalmente a gente sente aquela energia, a gente sente a tristeza, a gente sente o desespero, a gente sente aquela sensação, aquele sentimento que o coletivo está sentindo naquele dia, naquele momento, daquela situação específica, não é assim? Então é justamente isso que acontece. Nós, com essa anteninha, a gente capta esses sinais, essas informações e trazemos, baixamos o download e trazemos para o nosso corpo, né? E muitas vezes essa mentira, né, não ser nossa exatamente. Então, quando nós costumamos dizer que o que é verdade para o corpo é leve e o que é pesado é como uma mentira. Nós sentimos um peso no corpo quando algo não é nosso. E existem pessoas que conseguem identificar isso muito bem aqui no coração, né? Fala, nossa, estou com mal-estar, não sei o que é. Então, ela está captando essas frequências, essas informações de outros lugares, de outras pessoas e está sentindo no corpo físico dela ali. E aí dá aquele mal-estar. E muitas vezes é até com uma pessoa conhecida e logo depois chega uma notícia que aconteceu algo ali. Então, a verdade e mentira é aquilo que faz parte da sua essência, é uma verdade. Aquilo que você carrega como memórias das suas experiências, das suas emoções, sensações, é uma verdade. E a mentira é normalmente aquilo que você compartilha de outras pessoas, né? E que não é necessariamente da sua essência. Não significa que uma mentira seja algo negativo. É só dizer uma analogia aqui. Boa noite, Vilma, seja muito bem-vinda. Uma analogia para a gente identificar quando algo não é nosso. Então, o que é nosso é uma verdade. O que é do outro e nós absorvemos isso é uma mentira para o nosso corpo, né?
justamente porque a gente tem esse campo eletromagnético e absorve essas informações o tempo inteiro de outras pessoas, a gente sente no nosso físico. Quantas vezes você pensou em alguém muito próximo e logo em seguida você recebeu aí uma ligação, uma mensagem dessa pessoa, fala, nossa, eu estava pensando em você. Ou você lembra de alguém que faz tempo que você não vê e de repente, 2 dias depois você vê essa pessoa na rua, vê essa pessoa no supermercado. Então, boa noite, querida, seja bem-vinda. Você vê essa pessoa, então o que significa isso? Teve uma troca ali de informação. Você pensou na pessoa ou a pessoa pensou em você e vocês trocaram informações ali e o campo eletromagnético de vocês, como se fosse um imã, começa a ter uma atração ali. Então, vocês se atraem para ficar próximo. Acontece muito isso dentro do sistema familiar, né? Muitas vezes você está anos sem falar com uma pessoa, sem ver alguém e dentro da sua família e vocês vão para lugares ali, o mesmo lugar, sem combinar nada e vocês se encontram ali. Por que acontece isso? Há uma comunicação no campo eletromagnético e celular. As nossas células têm informação genética, informação das nossas memórias, dores, de sabores, vivências, experiências, e todas as pessoas que fazem parte das nossas memórias e experiências ficam esses arquivos impressos no nosso corpo e principalmente aqui, né, na nossa mente, que é onde vai dar esses impulsos no campo eletromagnético, que você acaba encontrando essas pessoas, né? Ou pensando nela, ou sentindo uma sensação pesada. A mãe tem muito disso, né? Pensar no filho, que está acontecendo algo com o filho, e realmente está acontecendo mesmo algo ali. A mãe sente, porque essa comunicação celular é muito próxima, né? Nós falamos que tem uma simbiose ali, falando mais precisamente de sistema familiar entre casais e pessoas muito próximas, mãe e filho, tem uma simbiose. O que é simbiose, né? Simbiose é quando praticamente os dois se tornam uno e a empatia, a convivência e as emoções e as memórias são tão partilhadas em conjuntos ali por um tempo que você é como se você fosse um só, né? A gente vê muito isso com as crianças, bebezinhos principalmente, que tem uma simbiose muito grande com a mãe, e pro bebê é como se a mãe fosse uma extensão dele, né? Ele não vê a mãe como um indivíduo separado, não, eu sou a minha mãe e a minha mãe sou eu. E aí só depois que começa a crescer um pouquinho mais, né, que começa a ter um entendimento que não sou junto com a minha mãe não faz parte de mim. Isso é uma simbiose, e aí a gente fala que tem o corte, né? Esse corte, ele é feito de uma forma simbólica, né? Tanto na nossa psique, também energética, seria o natural. Muitas vezes não é isso que acontece, né? Esse corte não é feito na infância e a gente carrega, boa noite, Daniela, a gente carrega essa simbiose com os nossos pais, principalmente com a mãe para a vida adulta, né? Então nós falamos isso que quando não é feito o corte na infância, essa simbiose fica de uma forma tão profunda no ser humano que os complexos começam a aparecer na vida adulta, né? Você não tem identificação de quem você começa a viver as dores dos seus pais, principalmente da mãe, achando que é sua, né? E isso fica muito, muito evidente, né? Quando você sente essa dor. Muitas vezes existem mulheres e homens que sentem demais essas sensações, não sabem explicar, mas vem da onde? Da onde que eu estou absorvendo isso? Ah, vem da minha mamãe, porque não teve o corte na infância, né? Um corte simbólico, é a maneira simbólica da criança despertar e perceber que ela é um ser humano individual, que a mãe não é extensão dela, a mãe não é uno com ela, né? E
também isso ocorre em muitos casais também, né? Que a simbiose é tão grande que você sente o que o outro está sentindo, mesmo estando longe. Você pensa na pessoa, ela te liga na mesma hora. Você pensa em algo e aí o companheiro ou a companheira fala: nossa, eu pensei a mesma coisa. Então, a troca ali energética, a simbiose é tão grande que não tem uma separação. Nós falamos isso que é como se fosse um casamento energético, né? Muitas vezes, mesmo você constituindo família, você fica casado com os seus pais, né? E você não consegue ir para a vida, né? Você não consegue prosperar, você não consegue se fazer, mesmo casando, você não consegue ter um relacionamento saudável porque você está muito preso aos seus pais, né? O corte não foi feito na infância, a gente fala que chama-se castração. Essa castração não foi feita e aí na vida adulta vai pedir para você fazer de qualquer maneira. Quem que vai pedir? A sua essência, sua alma vai pedir. Como que eu identifico que a minha alma está pedindo para fazer esse corte? Que eu estou presa a alguém? Normalmente começa a aparecer em forma de sonhos, né? Você começa a sonhar com objetos cortantes, tesoura, faca. Você começa a se cortar na sua vida, no dia a dia, né? Porque há uma comunicação do seu subconsciente com o seu corpo e as suas coisas começam a quebrar, né? Tudo para você começa a quebrar. Então observa, se tudo quebra, se você está sempre se cortando, o que que isso significa? O seu subconsciente está falando com você que é necessário haver um corte. E por que que esse corte é importante? É uma simbologia energética para que você se torne individualizado. Quando nós nos individualizamos, podemos acessar a nossa essência de alma, né? E assim acessar os nossos poderes internos e principalmente ao nosso propósito de vida. Quando esse corte não é feito, nós ficamos presos ao passado, ficamos presos aos complexos, ficamos presos ao conflito e aí isso reflete na nossa vida, né? Numa vida parada, numa vida estagnada, com uma pessoa com um comportamento cheio de medos, uma pessoa com um comportamento cheio de conflitos, de angústias, depressão, ansiedade. Então, todas essas situações, se a gente vai pesquisar dentro de um atendimento no consultório, a pessoa chega com uma situação específica, normalmente ela procura uma terapia por duas questões, né? Ou por dor do coração ou dor no bolso, né? Dificilmente a pessoa procura terapia porque está doente com algo físico, porque ela não faz essa ligação que ficou crônico dentro do subconsciente, nas emoções, e o corpo está somatizando. Então ela olha o corpo como um sintoma, né? Não uma causa. Existe uma causa profunda ali e está na infância. Então normalmente a pessoa chega com essas duas questões específicas num atendimento terapêutico, que é as questões mais procuradas e relevantes aí, né? Que é de relacionamentos e financeiro. E aí você auxilia a pessoa a se fortalecer num primeiro momento e num segundo momento é necessário investigar e mais profundo, porque a causa está na infância de algo que está mal resolvido aí dentro do subconsciente. Então, o que é que está mal resolvido? Eu estou presa ou preso a um complexo infantil. E esses complexos normalmente é porque o corte não foi feito na infância. Eu me sinto energeticamente presa aos meus pais, aos meus traumas, aos meus conflitos, e aí eu não consigo ir para a vida. Como é que vai refletir na minha vida esses problemas todos? Em forma de doença, escassez, em forma de conflito nos meus relacionamentos, em forma de problema no trabalho, em relacionar com outras pessoas, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, inúmeras coisas. Então, todos os conflitos, quando você vai investigar, não tem jeito. A origem é na infância. É algo que fica se repetindo na vida até que a pessoa pare para observar, né? E
tudo isso é uma verdade para o corpo? Será que é para você, para sua essência? Não. Por quê? São programações que você está vivendo ali das suas experiências, mas normalmente relacionada a outras pessoas, né? E isso fica direcionando a sua vida sem você perceber e se dar conta. E essas programações aqui no seu drive mental, ela pode ser reprogramada, ela pode ser ressignificada, desde que você se permita. Quando isso é feito, um novo campo de visão se abre para você. E você fala, uau, era isso. Então eu estava vivendo uma programação, algo que não era meu, né? Então, existe até a questão, por exemplo, de filhos que perpetuam as dores e os sofrimentos do pai e da mãe na vida adulta, né? Eu estou sendo leal aos meus pais, é tudo muito inconsciente isso, mas acontece, eu vou ser leal aos meus pais e vou repetir esse padrão. Claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer repetir nada, mas acaba acontecendo isso. Se a gente for observar, há um padrão dentro do sistema. Eu vivo a mesma situação que a minha mãe, eu sinto as mesmas coisas, porque eu estou sendo leal, não estou honrando. Honrar é diferente, honrar é a gratidão pela vida, pelo meu sistema. Não ser leal é repetir esses padrões de dores e sofrimento do nosso sistema familiar, né? E isso se dá pela simbiose tão grande, essas memórias que ficam em nós, as nossas células ficam com essa memória e a gente fica repetindo isso o tempo inteiro, né? Então, verdade que todas as dores, todos os sofrimentos que nós experienciamos durante a vida são nossas? Não, muitas vezes são de outras pessoas, por pura lealdade. Quando eu falo outras pessoas, normalmente são os nossos pais, né? E a gente repete isso também dos nossos ancestrais. E isso vai sendo um loop infinito aí na nossa vida, né? Então, essa memória celular acontece também muitas vezes, além de casais que estão há muito tempo junto, você também pode receber uma memória, uma informação de uma pessoa. Boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alonso, seja muito bem-vinda, Regina. Sejam todas muito bem-vindas. Então, normalmente, o que acontece? Quando você se relaciona sexualmente com outras pessoas, né? Você tá trocando fluidos energéticos ali com aquela pessoa e esses fluidos vêm também uma memória, uma informação das emoções daquela pessoa e há uma troca, tanto sua quanto da outra pessoa e fica no corpo aí por algum tempo, né? Algumas pessoas falam que são 90 dias, para mais, entre 90 e 60, 90 dias isso, e 6 meses, né? Boa noite, Janete, seja muito bem-vinda. Então, essas informações na troca sexual ficam no corpo. Então, quantas pessoas que se relacionam, né, com sexo casual e no dia seguinte ficam se sentindo mal? Quantas? Muitas, né? Então, não é pelo fato, geralmente, de se relacionar sexualmente, né? Pela liberdade de escolher os parceiros, parceiras. Muitas vezes é porque teve a troca ali da emoção. Esse outro parceiro ou parceira está ali numa situação mais delicada, passando por desafios e não olha para isso e você acaba absorvendo, isso fica em você, né? Então, nós costumamos também falar que isso também é uma mentira, né? Não é, muitas vezes, sua. Está sendo trocada aí com outra pessoa, né? E, claro, quando a gente fala de verdade ou mentira para o corpo, a gente precisa identificar o que é nosso, o que é de outra pessoa, e a gente pode aprender a fazer perguntas, né? Como que eu identifico isso? O que é meu e o que é de outra pessoa? Vamos lá. Observe o seu primeiro horário do dia. Como que você costuma acordar? Bem, tranquila, observa a sensação no seu corpo, observa os seus pensamentos assim que você acorda de manhã. Qual é a sensação?
Então, normalmente a gente já está mais tranquila, relaxada, dormiu, né? E a mente mais vazia de pensamentos aí bagunçados, de conflitos, né? Normalmente é assim que nós acordamos. E durante o dia a gente vai se relacionar com outras pessoas, vai pensar em várias coisas, né? A gente tem uma potência de pensamento muito grande, né? O nosso pensamento chega até 350 mil quilômetros, sim, gente. Tem estudos que falam isso, o alcance do nosso pensamento é como se fosse daqui até o Canadá. E olha só que potência que é de absorção e também de envio de informação, esse pensamento, né? Essa frequência de pensamento, de pensar, nossa. Então, quando geralmente nós pensamos em algo aleatório, estou aqui concentrada num trabalho específico e do nada me veio à mente alguém, uma pessoa específica, uma sensação, uma memória da infância. Nossa, lembrei disso agora. O que será? Nossa, não estava nem pensando. O que será que isso quer dizer para você? Vamos lá. Normalmente, quando a gente pensa em alguém, do nada, é porque essa pessoa está pensando em nós. Então, a primeira identificação, boa noite, Viviane, seja bem-vinda. A primeira identificação é pensei em alguém, do nada, é porque essa pessoa está pensando em mim. Ok. A segunda coisa que a gente precisa identificar é qual é a sensação quando eu penso nessa pessoa, ou até mesmo uma situação que eu lembrei, uma situação lá do passado, por exemplo, que eu vivi. Essa sensação é boa ou má? Como que o meu corpo reage? Eu fico com angústia? Me dá um peso aqui? Ou não? Simplesmente pensei. Então, o peso, a angústia, é porque não é nosso. Nós estamos recebendo essa informação de outra pessoa, né? Quando nós lembramos de memórias da infância, já é uma comunicação do nosso subconsciente falando que tem algo ali para a gente perceber, como se a gente acionasse um gatilho, né? Eu liguei uma chavinha ali, algo no meu externo aqui ativou essa chavinha. Pode ser um aroma, pode ser uma imagem, pode ser uma palavra, um som, um símbolo, pode ser uma pessoa específica, um animal. E aí algo ali tocou a minha chavinha aqui da minha mente e abriu a caixinha, a gavetinha, né? E fala, nossa, tem uma memória aqui. E qual é a sensação disso? Positiva ou pesada? Se é positiva, ok, o seu corpo tá relembrando essa memória, essa informação. Se é pesado, é o quê? O seu subconsciente está falando com você que tem algo ali para você investigar que tá mal resolvido. E aí você analisa essa sensação e essa situação naquele momento. Escreve, eu falo sempre aqui, escreve o que você sente, né? Comece a observar esses padrões aí na sua vida. E isso é seu. Então, a primeira coisa é, isso é meu, ok, eu entendi, tem algo aqui que eu preciso observar. Agora, se for negativo, quando você pensar em alguém, você sentir uma sensação muito negativa, pesada, então, normalmente, ou uma sensação, você não lembrou de nada, mas um mal-estar chegou para você, nossa, eu senti um mal-estar, e você pergunta, faça a pergunta, isso é meu? E nesse momento, você vai sentir a sensação do seu corpo, isso é meu? É como se viesse um não sonoro aqui, muito grande para você. Você vai identificar que aquilo não é seu, né? Identificando, você tem possibilidade de devolver. Ok, eu devolvo isso ao remetente, né? Devolvo, não é seu. E esse partilhar também, a gente partilha do coletivo, como eu falei no início deste vídeo, quando algo está sendo abalado na sociedade, no coletivo, na nossa cultura como um todo, quando a gente recebe uma notícia que a nível nacional, até mesmo mundial ali, e você sente aquilo e fala, nossa, que peso dessa situação. Porque os eventos em si são neutros, né? Nós é que damos o significado para tudo que acontece na nossa vida. Que significado que é esse?
de acordo com o que eu aprendi, que tal situação é positiva ou tal situação é negativa. E aí eu dou os meus significados particulares. Então, quando eu partilho do coletivo, eu estou dando significado, porque na minha memória já tem aquela informação que aquela situação é negativa. E eu sinto também, nós partilhamos das emoções das outras pessoas o tempo inteiro, e eu sinto o peso muitas vezes do que o outro está sentindo, né? Isso acontece também até na nossa convivência, no local de trabalho. Falamos que a alegria é contagiante, né? Do mesmo modo que a tristeza também é contagiante, a raiva é contagiante. Se a gente de repente está num ambiente de trabalho. Boa noite, Brigitte, seja muito bem-vinda. Se a gente está num ambiente de trabalho que muitas vezes tem um clima bom, leve, a gente fica leve. Ou até mesmo um ambiente que chega um dia, uma pessoa não está bem, está com uma raiva, está mais agressiva, ela acaba contaminando ali aquele ambiente. Então, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique também está absorvendo tudo isso, né? Isso não significa que é a nossa verdade interna. A gente está partilhando dessas sensações com outras pessoas, mas aquilo não é nosso, né? Então isso falamos que é a mentira para o corpo. Não, isso não é verdade para mim. Eu estou sentindo, vou sentir, vou acolher, mas não é meu isso aqui, ok? E do mesmo modo, quando nós observamos que existe 4 grupos, falando aí de verdades e mentiras energéticas para o corpo, existe 4 grupos. Nós podemos classificar isso aí em 4 tipos de pessoas que essas trocas energéticas são feitas, né? Eu vou falar aqui para você, são dicas preciosas, vai ajudar você a identificar no seu convívio com essas pessoas aí, tá? Então, dentro desses 4 grupos que a gente troca essas verdades e mentiras energéticas aí, a gente vai falar primeiro dos que levantam barreiras. Então, tem um grupo das pessoas que levantam barreiras. Como assim, né? Então, normalmente são pessoas que são fechadas, que não aceitam opiniões de outras pessoas, que entram em conflito sempre, porque tem até aquela comunicação. Eu sou 880, tudo tem que ser do meu jeito, senão eu não aceito, eu sou assim e pronto, não vou mudar, né? Então, ela tem essa comunicação que eu sou assim e não tem jeito, não vem falar nada para mim que eu não vou aceitar. Então, a gente fala que são pessoas que levantam barreiras, né? De repente, até você aí, tá? Olha só a sua comunicação. E o que é a barreira? É literalmente isso. É como se essa pessoa levantasse mesmo essa barreira. Ela tem até uma postura sempre de cruzar os braços quando vai falar com outras pessoas, se comunicar, tá sempre fechada, né? E ela não aceita essa troca. Ela tem dificuldades para receber também. Quando a gente fala em receber, é receber tudo, né? Nós estamos aqui trocando e partilhando de informações energéticas, informações o tempo inteiro com outras pessoas, com tudo que existe, com tudo que há. E se eu sou do grupo tipo 1 que levanta a barreira, eu não aceito receber, né? Eu tenho essa dificuldade de receber, de trocar com outras pessoas. E aí, esse não receber é não receber nada, né? Eu não quero entrar em conflito, não quero falar nada, tudo tem que ser do meu jeito, mas também não estou aberto para receber nada de ninguém. E esse ninguém inclui o quê? O universo também. Então, perde-se oportunidades de trocar experiência com outras pessoas, perde-se novas oportunidades na vida de mudar muitas vezes, de receber mais, sabe? De criar mais na vida, porque está sempre nessa posição de fechado. Eu estou fechada para o mundo, né? E quando a gente lidar com pessoas, né, normalmente que tem esse comportamento de levantar barreiras, a troca fica muito complicada ali, né? Então, a gente tem que ter o
pensamento do que? Ok, vamos lá. Se essa pessoa tem essa barreira extremamente levantada, como é que eu chego para ela? Como é que eu vou ter essa troca, né? Com essa pessoa? É imaginar que a energia é livre, ok? Então é como se você fosse um condutor de informação, de energia para essa pessoa. Vamos lá, é como se nós fôssemos um canal energético para essas pessoas que levantam barreiras. Não, a energia não está vindo de você, não vai te sugar, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa me sugou. Então vamos aprender a lidar com isso. Não, nós somos um canal. Entra e sai informação, energia, troca minha, de outras pessoas, o tempo inteiro, do visível, do invisível, o tempo inteiro nós somos um canal, tá? Então, quando eu entendo que no meu dia a dia eu tenho que lidar com esse grupo 1 que levanta a barreira, ou até mesmo eu posso fazer a reflexão que do meu comportamento, vou rever o meu comportamento, porque a minha vida está ficando completamente bloqueada aqui, porque eu tenho dificuldade para receber. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Eu tenho dificuldade para receber. Eu levanto essas barreiras na minha vida. E aí nada chega para mim, nem novas oportunidades, né? E aí pode ser que eu entre naquele ciclo vicioso de ficar reclamando, mas não observo o meu comportamento, que eu sou do tipo 1, que levanta barreiras para tudo e para todos, né? Ok. Agora, se você lidar com uma pessoa que no seu dia a dia, que está sempre ali levantando barreira, essa pessoa mais fechada, então imagine que você é um condutor de energia para ela, como se você fosse o carregador, tá bom? Através de você é um canal de energia para essa pessoa. E aí a troca vai ser mais leve. Quando eu falo de verdade e mentira nessa troca, olha lá, a verdade é leve, tá? Então a mentira é pesada. Então, quando eu não me relaciono também com essas pessoas que levantam barreira, acaba se tornando uma mentira para o meu corpo, que eu estou forçando uma situação e o peso disso também é sentido no meu corpo, né? Físico, literalmente falando. Lidar com pessoas que levantam boa noite, Lid. Boa noite, seja muito bem-vinda. Levanta barreira é um peso para o corpo. Toda mentira deixa o corpo cansado, né? Essa troca energética com outras pessoas deixa o corpo cansado. Vamos para o segundo grupo, que são os sugadores? Vamos lá entender. Quem são os sugadores? Os sugadores normalmente são pessoas do nosso convívio, pessoas muito próximas, que têm dependência emocional, que são pessoas carentes e são pessoas que se acham vítimas, né? E essas pessoas, ela têm uma dependência emocional muito grande e acreditam, tá? Inconsciente, claro que não é racional isso, que ela sempre precisa do outro. E precisar do outro é eu preciso tirar do outro a energia para me manter. O outro me mantém. Ok, eu falei que a energia é livre, né? Para manter o nosso corpo e a gente ter relações saudáveis aí, é livre. Quando a gente não tem esse conhecimento, as relações com as outras pessoas ficam pesadas. E o grupo dos sugadores, a gente identifica que você está super bem, tranquila, você está ativa e quando você chega perto dessa pessoa, 5 minutos de conversa já é o bastante para você perceber extremo cansaço físico. Muitas vezes você tem até um sono inexplicável, né? Existem casos que quando você sai de perto dessa pessoa, você dorme imediatamente. É como se a sua bateria tivesse acabado e você precisa dormir ali para recarregar. Então, esses são os grupos dos sugadores, que são pessoas aí emocionalmente aí mais debilitadas e acreditam internamente que precisam sugar o outro. Não é racional isso. Todas essas informações a gente precisa olhar com compaixão e com amor, não julgamento, porque nós fazemos isso o tempo inteiro também, né? Nós temos esses comportamentos sem perceber.
Só que quando eu tenho essa informação, eu posso trabalhar em mim, me melhorar e também ter empatia para com o outro e saber lidar com o outro, porque a gente está trocando com outras pessoas o tempo inteiro, né? Então, informação é poder. E como que a gente faz com essas pessoas, né? Os sugadores aí desse grupo. Antes de qualquer coisa, é identificar essas pessoas. Quem são essas pessoas? É do meu convívio, é do meu trabalho? Quem são essas pessoas? Toda vez que eu chego perto dessa pessoa, eu passo mal, eu fico cansado, eu fico com sono muito grande. E identifiquei, ok, sem julgamento, com empatia, com compaixão. Visualize antes, tá? Depois de identificar, no próximo encontro, a energia é livre. Vamos lá, a energia é livre. Você enviando para ela um caminhão, uma enxurrada de energia. E visualize, crie na mente que um caminhão mesmo está sendo jorrado do alto para essa pessoa e todo o corpo dela está absorvendo essa energia antes de você chegar. Então, ela vai ter muita energia e quando você chegar, ela não vai precisar energeticamente trazer sua energia para ela, né? E ela já vai estar abastecida. Faça esse exercício que ele é maravilhoso, ele é incrível. Então, esse conhecimento eu diria que ele é sensacional, porque se a gente aprende aí a lidar com as pessoas, né? E o próximo grupo, que é o terceiro grupo, são dos pressionadores. Quem são essas pessoas, né? Tudo que eu tô falando aqui para vocês é simbólico, tá bom? É uma comunicação através das mentes, não é uma comunicação racional. É uma comunicação através dessa grande nuvem que eu falo aí, das nossas anteninhas, que o nosso cérebro, que a nossa mente é o computador, e a gente tem antenas e capta isso e troca essas informações o tempo inteiro. Então, o nosso racional, ele não identifica isso, né? Ele simplesmente reage ali instintivamente. Então, o racional ele é lógico e instintivo, mas ele não percebe essas nuances energéticas, né? Essas informações simbólicas, né? Então, é muito importante identificar isso. Os pressionadores são normalmente pessoas que têm um nível de persuasão muito grande, são aqueles comunicadores ou aquelas pessoas que trabalham com vendas ali e elas te persuadem de uma maneira que, sem você perceber, uau, eu estou fazendo algo que aquela pessoa me disse para fazer, ou eu comprei algo porque aquela pessoa me disse para comprar, né? E eu nem pensei na hora, por que será que eu fiz isso? Né? Ou até num relacionamento, por que será que eu fiz isso? A pessoa me chamou para fazer uma coisa, eu não estava nem com vontade de ir, me ligou aqui para ir para um churrasco e eu falei que ia, mas não estava com vontade de ir. Então, os pressionadores, né? Eles energeticamente estão nesse grupo que envia muita energia para você, né? Então, eles têm essa potência de enviar energia para você para que você faça, na verdade, aquilo que eles querem, desejam. Não é sobre fazer o que é bem ou mal, né? É do grupo, normalmente, aí das pessoas persuasivas, né? Que são os pressionadores. Como é que a gente lidar com eles? Enviando, fazendo o contrário. Eu sei que aquela pessoa ela tem uma potência de energia, então eu vou enviar, devolver essa energia para ela, né? É assim que a gente lidar com esse terceiro grupo aí de pressionadores. E o quarto e último grupo de pessoas são dos neutros, né? Então, normalmente são pessoas que nem puxam energia e nem enviam energia. Eles são neutros. E o que é neutros? Normalmente são pessoas que sem energia, pessoas apáticas, pessoas que não querem se relacionar com o outro, né? Tem dificuldade de se relacionar.
e são pessoas mais frias, são pessoas que têm muita timidez normalmente, em grupos, em eventos, em momentos que as pessoas estão reunidas ali, normalmente essas pessoas estão sempre atrás, não gostam de aparecer, e aí não tem também essa troca, né? Esse enriquecimento aí. Como que a gente lida com essas pessoas? Como será? Então, a apatia é falta de energia. E é importante pensar que falta de energia é pouca energia. Então, enviar também energia, pressionar energia para essas pessoas, né? Quando eu falo de pressionar, é energia livre que eu canalizo do universo e eu estou enviando, eu sou um canal energético. Por que que é importante saber disso, né? De todas essas informações? Para identificar como eu reajo nos meus relacionamentos, como eu me relaciono com outras pessoas, para identificar também quem são as pessoas que eu me relaciono e para que essas trocas possam ser leve, porque se não é leve, vai se tornar pesado para mim. E o que é pesado é a mentira. Novamente, o que é pesado é a mentira para o corpo, né? Então, o nosso corpo identifica que algo não está bem, de que forma? Ficando pesado. Isso aqui não é uma verdade para mim. Eu estou experimentando algo, estou me relacionando com alguém, eu estou sentindo algo, mas não é meu. Isso não é meu, porque o corpo ele vai ficar com mal-estar, ou você vai ficar extremamente cansada, vai ter um sono repentino, pode até passar mal, né? Em ambientes específicos, chegar num ambiente, sentir o peso do ambiente, falar, nossa, não tá legal aqui. Então, o que que significa isso? É porque não é verdade para você, para sua essência. Tem algo ali que não tá positivo para você. Então, por isso que todas essas informações são importantes para a gente se relacionar, ir e vir nos lugares e também saber lidar com as pessoas, né? Entendendo que a gente faz essa troca o tempo inteiro com as outras pessoas, tudo que existe, tudo que há, né? Absorvendo isso tanto da nuvem, do campo eletromagnético das outras pessoas, situações, momentos e também sobre nós mesmos, né? E as perguntas, como eu falei, ela é muito importante para a gente identificar o que é nosso. Qualquer tipo de mal-estar, pergunte para o corpo. De verdade, sentir um mal-estar, um pensamento, uma sensação, feche os seus olhos e se pergunte: isso é meu? É realmente meu? Isso que eu estou sentindo? Você vai sentir, é ativar a intuição aí. A gente precisa aprender a ativar a intuição, a ouvir a intuição. Isso é meu? Não, isso não é meu. Isso é de outra pessoa? Sim, isso é de outra pessoa. Isso não é meu. Eu estou sentindo algo, tem algo aqui que não é meu, é de outra pessoa. Ou até mesmo, isso é do meu campo? Familiar, do meu sistema familiar? Sim, eu estou sentindo isso do meu sistema familiar, mas não é necessariamente da minha essência, né? E aí, normalmente, tem alguém ali precisando de ajuda, pode ser até mesmo um ente que já se foi. Nós sentimos isso, temos essa troca, muitas vezes eles pedem ajuda para nós. Estão em sofrimento aí no mundo espiritual e a gente não consegue identificar essas coisas porque simplesmente não percebe essas energias, né? Então, somos seres saudáveis e temos uma essência aqui. A nossa alma escolheu aqui estar aqui, temos uma essência, uma personalidade. E essas trocas com outras pessoas enriquece a nossa experiência, mas nós sentimos também o que o outro sente, seja no visível ou seja também no invisível, né? Então a gente fala assim que quando a criança diz que tá vendo algo, tá com medo de dormir, realmente, né? O que que tem aqui? Acolha a criancinha, né? Se você tem criança em casa, porque realmente as crianças, ela tem essa sensibilidade, até mesmo o animalzinho, principalmente o gato, né? O gato é um animal incrível porque ele realmente sente e observa energias, informações intrusas ali no ambiente, né? Então, se o gatinho ou até mesmo o cachorro tá mais agitado ali,
é porque tem algo ali no seu ambiente, na sua casa, e identificando isso, uma oração, uma mentalização, um anjo da guarda, pronto, já melhorou ali, você já se reconecta, já pede uma proteção, já tá tudo ok, né? E quando nós sentimos que é relacionado a nós mesmos, não, isso é meu. Lembrei de algo da infância, me veio essa memória específica, então tem algo ali que precisa ser visto, tem algo ali que precisa ser trabalhado, e aí quando começa a ficar o copo enchendo ali, que a gente fala que as situações começam a ficar insuportáveis dentro da nossa psique, falando de uma forma emocional, a gente vai começar a sonhar muito, ter muitos sonhos frequentes, né? Os sonhos, eles mandam um aviso. O sonho, ele não é aquilo de, como muitas pessoas falam, né? Nossa, eu sonhei com isso, é para jogar na loteria. Não, os sonhos, ele tá falando ali dos nossos conteúdos inconscientes. É uma simbologia do momento que nós estamos vivendo, do trabalho que a gente precisa fazer. Quando eu não olho para isso, para um trabalho interno, a minha vida vai ficar uma caca, né? Eu vou ter problemas ali, né? Isso vai refletir para mim. É claro, quando a gente fala de viver de uma forma e olhar esses conteúdos, a gente está falando de uma maneira adulta, né? Nós experienciamos aqui por dois momentos na vida. Então, no primeiro momento, quando a gente nasce, até uma certa idade da nossa vida, lá pelos 30 anos, 30 e poucos anos, a gente está vivendo pelo ego, né? Que o ego é experimentar, e tá tudo bem, vou experimentar a vida. Então, muitas pessoas falam que vivem intensamente, experimentam de tudo mesmo. E aí chega no segundo momento, que é a alma ali falando, olha, agora é minha vez, vamos experimentar pela alma, e aí começa os processos, né? Parece que tudo na vida começa a andar para trás, começa a dar tudo errado, mas não é isso. É a alma falando ali, a nossa alma, a nossa essência falando, olha, aquilo que você viveu ficou para trás, agora é um novo movimento. Vamos olhar para isso, vamos olhar para esses conteúdos que te bloqueiam, para você se conectar mais com a sua essência, com a sua espiritualidade. Então, acontece isso com todas as pessoas? Sim. Todo mundo recebe o chamado, mas será que todo mundo aceita esse chamado? Claro que não, né? Nem todo mundo, poucas pessoas aceitam esse chamado, né? Então, quem aceita normalmente vai perceber isso lá pelos seus 30 e poucos anos, 40 anos, esse chamado aí que a gente fala que é o chamado da alma, uma insatisfação, e você começa a sentir isso, essa mentira, não faz sentido. A sua vida, o que você fazia, perde o sabor, perde o gosto, e você começa a ter necessidade de novas experiências, mesmo não identificando ainda o que. E aí, esse é o processo aí da alma, né? Querendo experimentar pela essência, viver, se conectar com o propósito de vida. Todos nós temos um propósito. Que propósito é esse, né? Se conectar com a alma. Não é um propósito específico, como muitas pessoas acreditam, né? Uau, vou salvar o mundo. Não, não é isso. O propósito é se conectar pela alma nesta vida aqui, experimentar pelo ego, e quando receber o chamado, aceitar esse chamado. Esse é o propósito de todos nós, né? Despertar espiritualmente. E esse despertar, no primeiro momento, é avaliar aí todas as mentiras, aquilo que não é nosso, ressignificar, soltar muita coisa mesmo começa a mudar na nossa vida. Muitas pessoas mudam de profissão, muitas pessoas mudam de cidade, você percebe um movimento realmente aí na sua vida, e depois disso, com certeza, aí, trabalhar esses conteúdos internos que começam a falar com você no seu dia a dia, e também através de sonhos e das situações que te aparecem, né? Como que a gente percebe isso? Através da intuição, vai observando isso, né?
através das sincronicidades. Nós iniciamos hoje a live aqui falando de sincronicidade, observando ali esses bloqueios, falar, tem um impedimento aqui. Então, é muito interessante observar, né, todos esses movimentos da vida. Então, ativar aí o botãozinho da intuição aí que todos nós temos, principalmente as mulheres aí que tem mais facilidade para acessar a intuição, né? Então, quando a gente acessa a intuição, ela começa a falar com a gente o tempo inteiro, de todas as formas, né? Até num livro que chega para nós, através de um vídeo aqui dentro do Instagram, alguém chega com uma informação, fala, nossa, eu parei para ouvir isso hoje. O que tem aqui? Por que eu parei para ouvir isso? Porque tem algo ali que eu preciso prestar atenção. Então, a intuição é isso. É algo que, de repente, você está hipnotizado, a gente fica hipnotizado o tempo inteiro, né? Com as nossas atividades diárias, quando eu mexo no celular, quando eu estou de frente com a TV, isso é hipnotizado. Hipnose, normalmente, as pessoas acham que hipnose é colocar para dormir. Não é bem assim. Hipnose é foco. Quando eu estou focado em algo ali, e, do nada, alguma coisa me chama a atenção, me faz olhar para o lado. Por que isso me fez olhar para o lado? Essa tal coisa, essa tal situação me chamou a atenção. Então, o que é isso? É a minha intuição falando comigo ali naquele momento que eu preciso prestar atenção naquilo. Aquilo ali tem um material simbólico e o meu subconsciente está falando comigo, e a gente começa a ter necessidade de identificar isso, né? Então, esse movimento, boa noite, sejam bem-vindas, boa noite, sejam muito bem-vindas. Então, esse movimento é justamente isso, né? É o movimento da alma ali falando conosco, a gente vai acessando essas energias e percebe que muita coisa que a gente viveu na vida não era nosso, né? Então, eu vou até confidencializar aqui para vocês que o meu processo interno, a primeira coisa que me fez perceber através de uma imersão, né, com uma terapeuta, que eu tinha uma depressão muito grande ali, muitos anos, e eu já estava ali querendo morrer, né, pedindo para morrer. Eu cheguei num ponto de ficar muito doente, e naquele momento ali, quando eu passei por essa imersão com aquela terapeuta linda e maravilhosa que eu guardo até hoje no meu coração, nós chegamos na informação de um trauma, um bloqueio. O que eu estava vivendo? Um loop, um padrão da minha mãe. A minha mãe tinha depressão e eu, aos 5 anos de idade, peguei da mamãe e trouxe para mim. Eu queria curar a minha mamãe. E quando eu fiz isso aos 5 anos de idade, eu carreguei até os meus 30 e poucos anos essa informação, essa mentira, né, que não era minha, que eu era salvadora da minha mãe. Então, sistemicamente falando, eu troquei de cadeira, eu coloquei a minha mãe no lugar de filha e eu no lugar de mãe. Então, os meus irmãos me chamavam até de mãe. Olha só que coisa interessante, né? É minha irmã, eles falavam. Meus irmãos falavam isso, eu tenho 2 irmãos. E esse movimento me gerou o quê? Um determinado momento eu já não estava mais aguentando, né? Foi um peso muito grande, porque eu não sou a salvadora de ninguém, eu sou a minha salvadora. E quando eu percebi isso, retomei a minha consciência, ativei essa memória que estava lá da infância, dessa dor emocional da minha mamãe, eu honrei a minha mamãe, né, entendendo que ela estava escolhendo as experiências dela e que eu poderia escolher as minhas experiências, né? E me coloquei no lugar de filha novamente, né? Quando a gente se coloca no nosso lugar de essência, do nosso papel de essência ali, fica mais leve, passa a ser uma verdade para nós, né? Então, a mentira é aquilo, é sentir e viver aquilo que não é meu. Eu estou vivendo, sentindo, muitas vezes, o peso do outro, de outra pessoa.